Você já parou para pensar que a maior traição que você pode sofrer na vida não vem de um estranho, nem de um inimigo declarado, mas de quem você mais ama? E se eu te dissesse que essa traição, por mais cruel que seja, pode ser exatamente o começo da maior virada da sua vida? Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai descobrir como um homem transformou a pior dor em seu maior propósito. A gente cresce acreditando que família é sinônimo de proteção, que sangue do mesmo sangue é garantia de lealdade. Mas a verdade é que as feridas mais profundas, aquelas que nunca cicatrizam completamente, vêm de dentro de casa. De quem deveria te defender, mas te apunhalou pelas costas. De quem deveria celebrar sua vitória, mas sentiu inveja do seu brilho. E quando isso acontece, quando você olha ao redor e percebe que está sozinho, abandonado por quem jurou estar ao seu lado, é aí que Deus começa a escrever. Imagine um jovem, 17 anos, talvez a mesma idade que você tinha quando começou a sonhar grande. Ele tinha sonhos vívidos, daqueles que parecem mensagens, sinais de algo maior. E ele cometeu um erro que muitos de nós cometemos. Compartilhou seus sonhos com quem não estava pronto para celebrá-lo. Ele contou para os irmãos que um dia eles se curvariam diante dele, que ele seria grande, maior que todos eles. Agora pensa comigo, você já conquistou algo e percebeu que alguém próximo não ficou feliz? Já sentiu aquele silêncio gelado quando compartilhou uma boa notícia? Pois é, esse jovem tinha um pai que o amava de forma diferente. Até deu para ele uma túnica especial, colorida, algo que nenhum dos outros irmãos tinha. E isso acendeu uma chama, não de admiração, mas de ódio. Os irmãos não conseguiam nem falar com ele em paz. Cada sonho que ele contava era mais um tijolo no muro da inveja. Eles se reuniam, cochichavam e os olhares diziam tudo. Você conhece esse tipo de olhar, aquele que finge indiferença, mas esconde desprezo. Agora me responde uma coisa, e pensa bem antes de responder. Se você descobrisse que as pessoas mais próximas de você, aquelas que deveriam te proteger, estão planejando sua queda, você confiaria de novo? Você conseguiria perdoar? Guarda essa pergunta, porque lá na frente você vai precisar dela. Um dia, o pai pediu para ele ir até onde os irmãos estavam cuidando das ovelhas, ver como eles estavam, levar notícias. Ele foi inocente, confiante, e quando os irmãos viram ele vindo de longe, com aquela túnica que tanto odiavam, disseram: "Lá vem o sonhador." Mas não era admiração, era deboche, era veneno. E então alguém sugeriu: "Vamos matá-lo. Deixa isso penetrar, matar." O próprio irmão, por causa de ciúme, por causa de uma túnica, por causa de sonhos. Um deles, talvez com um resquício de consciência, disse: "Não vamos derramar sangue, vamos só jogá-lo num poço." E como se abandonar alguém à própria sorte fosse menos cruel que matar. E eles fizeram isso, arrancaram a túnica dele, jogaram num buraco vazio e sentaram para comer. Enquanto o irmão gritava lá embaixo, você consegue imaginar? Ouvir as vozes de quem te traiu, rindo, comendo, vivendo, enquanto você está no fundo de um poço sem saída? Mas espera, porque o que eu vou te contar agora é ainda pior. Porque aparecem mercadores passando por ali. E um dos irmãos tem uma ideia brilhante. Por que desperdiçar? Vamos vendê-lo. E eles venderam o próprio irmão como escravo, por 20 moedas de prata. E pegaram a túnica, rasgaram, sujaram com o sangue de um animal e levaram para o pai. Um bicho selvagem matou seu filho. O pai chorou. Rasgou as vestes, entrou em luto, e os filhos, aqueles mesmos que venderam o irmão, consolaram o pai, fingindo dor, fingindo inocência. Agora ele está longe, sozinho, escravo numa terra estranha, sem família, sem Deus aparente, sem explicação. E se você acha que isso já é o fundo do poço, você ainda não ouviu nada. Ele foi vendido para um oficial importante. E sabe o que aconteceu? Ele começou a prosperar. Tudo que ele fazia dava certo.
Era como se, mesmo longe de casa, algo nele brilhava. O patrão percebeu, confiou nele, colocou ele para administrar tudo. A casa inteira estava nas mãos dele. Finalmente, uma luz. Finalmente, algo bom. Até que a esposa do patrão colocou os olhos nele. Tentou seduzi-lo, dia após dia, insistente. E ele recusou, porque tinha caráter. Porque mesmo traído, abandonado, vendido, ele não perdeu quem era. E sabe o que ela fez? Mentiu. Gritou que ele tentou abusar dela. E sem provas, sem defesa, sem chance de se explicar, ele foi jogado na prisão, por fazer o certo. Deixa eu te perguntar, você já fez a coisa certa e foi punido por isso? Já foi honesto e levou a culpa? Já escolheu o caminho difícil e parece que Deus te abandonou? Então, você sabe exatamente como ele se sentiu. Ali na prisão, escuro, frio, esquecido, ele poderia ter desistido, poderia ter amaldiçoado a Deus, poderia ter se tornado amargo, revoltado, vazio, mas ele continuou sendo quem era. Ajudou outros presos, interpretou sonhos, um deles prometeu lembrar dele quando saísse, mas esqueceu. 2 anos de silêncio, 2 anos esperando. Você sabe o que são 2 anos esperando uma resposta de Deus? 2 anos orando e ouvindo silêncio? 2 anos vendo todo mundo ao redor prosperar enquanto você continua no mesmo lugar? Mas então, algo acontece. O rei do Egito tem um sonho. Ninguém consegue interpretar. E aí, finalmente, o cara que ele ajudou na prisão lembra dele. Tem um hebreu lá embaixo que interpreta sonhos. E da noite para o dia, literalmente, ele sai da prisão para o palácio. Interpreta o sonho do rei. E o rei não só acredita nele, como coloca ele como segundo no comando de todo o Egito. De escravo traído a governador de uma nação. Você percebe o que aconteceu? Os irmãos jogaram ele num poço. Deus colocou ele num trono. Ele foi vendido como escravo. Deus fez dele um líder. Ele foi esquecido numa prisão. Deus fez dele inesquecível. E agora vem a parte que vai te arrepiar. Anos depois, tem uma fome devastadora. E os irmãos dele, aqueles mesmos que o venderam, precisam de comida. E vão até o Egito, sem saber que quem controla o alimento é o irmão que eles traíram. Eles se curvam diante dele, exatamente como o sonho disse. E ele reconhece cada rosto, cada voz, cada traição, e tem todo o poder para se vingar. Poderia mandar prender, poderia humilhar, poderia deixar eles morrerem de fome, mas ele chora, revela quem é, e diz a frase mais poderosa dessa história inteira: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus reverteu tudo para o bem, para salvar muitas vidas. Ele não disse que a traição não doeu, não disse que foi fácil, disse que Deus transformou, usou a maldade humana como combustível para um propósito maior. Agora olha para a tua vida, aquela demissão injusta, aquele término que te destruiu, aquela mentira que manchou teu nome, aquela porta que fechou na tua cara. E se não foi o fim? E se foi reposicionamento? E se Deus está te tirando de um poço para te colocar num palácio, mas você ainda não enxerga porque ainda está no processo? A dor que você sente hoje pode ser o preço da unção que você vai carregar amanhã. A traição que quase te matou pode ser o testemunho que vai salvar alguém. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo agora. Me conta, qual foi a traição mais dolorosa que você já viveu? E você consegue ver hoje que Deus já estava trabalhando mesmo quando parecia que Ele não estava? Compartilha aqui, porque sua história pode ser o encorajamento que alguém precisa hoje. E se essa história te tocou, se te fez enxergar tua dor de um jeito diferente, se inscreve no canal. A gente traz histórias que fortalecem, que curam, que te lembram que Deus não abandonou o teu processo. Ele é o autor dele. Ativa o sininho, porque você não pode perder o próximo vídeo. Lembra do que eu te perguntei lá no começo? Se você confiaria de novo depois de uma traição? A resposta não é confiar cegamente nas pessoas.
é confiar plenamente em Deus, porque as pessoas podem te jogar num poço. Mas Deus tem um trono reservado com teu nome, e Ele nunca, nunca atrasa.